Deus abençoe, irmãos. Amém. Tudo bem com os irmãos? Vamos louvar ao nosso Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, os exércitos de Deus batalhamos pelo céu, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Louvai o escudo, fim da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos só. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, e nos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Deus abençoe nesta tarde os irmãos, que hoje é dia 22 de fevereiro de 2026. Vamos levantar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por mais um culto live que estamos fazendo aqui na internet, da outra porção agora, continuando o ministério da outra porção e continuação ali do Profetizes outra vez. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pelos dias que temos passado e ajuda nossos irmãos na internet como nós aqui. Somos poucos, mas estamos gratos a Ti pelas bênçãos que Tu tens dado para nós. E mesmo assim, ajudado nós até mesmo nas nossas desavenças, Tu aos pouquinhos está nos ajudando e nos consertando a nós mesmos. Nós agradecemos por Tua imensa graça e por tudo que Tu tens feito por nós. Estamos aqui para oferecer este culto, Senhor, de graças a Ti e também a palavra do irmão Branham deste dia e desta hora, que nós estamos ouvindo a palavra da hora deste dia. Para todos os que seguem ali também na internet, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão assistindo
Abençoe também em sua saúde, no seu físico, também no seu mental, em todas as coisas que precisarem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor estejam entre nós e entre todos os que estiverem vendo e assistindo, amigos ou inimigos, porque o meu chamado é para todos aqueles que quiserem ouvir de bom grado a palavra do Senhor da hora para esta hora e para este dia, para reunir a esposa do Senhor para o arrebatamento. Estamos aqui, Senhor, para reunir esta esposa. Estamos aqui, ainda que sejam poucos, sabemos que são poucos, Pai, porque vão sobrando somente aqueles verdadeiros que seguem o Evangelho completo, assim como o irmão Branham tem ensinado para nós, e também ali, agora nesses últimos tempos, aquele adicional que veio com uma pessoa estranha e que foi recolhido, e agora continua com esta outra porção agora. Nós te agradecemos e entregamos esse culto, esta live a Ti e aos Teus anjos que nos guardam de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, nós estávamos ali vendo sobre a carta áudio do irmão Liveio, e hoje nós vamos continuar com ela, né? O último culto que a gente fez, a gente falou ali uma breve palavra, né? Dando licença um pouquinho, uma breve palavra que tivemos falado, né? Pulando um pouquinho este áudio, irmão Liveio. Nós vamos continuar, mas eu quero ler aqui da palavra para nós um pouquinho da palavra da Bíblia, né, que eu tenho separado aqui para nós alimentarmos também a nossa alma e o espírito. Então eu vou ler aqui na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 13, e do verso 1 até o verso 10, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E que os irmãos da internet, vocês aqui, irmãos, também me perdoem, que eu tenho, cada dia que passa, eu tenho enxergado um pouco menos, a minha vista é fraca, os meus óculos, eles me ajudam um pouco, então eu vou ver que se eu errar alguma coisinha que eu corrigir, os irmãos me perdoem, que é por causa da minha visão fraca. Então diz a palavra do Senhor. Ainda, aqui é Paulo falando, o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Aqui, quando ele fala caridade, irmãos, os irmãos podem trocar esta palavra por amor, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor ou caridade, é a mesma coisa aqui nesse sentido da palavra da Bíblia, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor ou caridade, que está escrito aqui, nada seria. Então vejam, irmãos, que vou explicar um pouquinho aqui para nós entendermos essa palavra. Nós podemos ter todos os mistérios e os selos revelados do irmão Branham, como nós precisamos ter. A esposa do Senhor, ela é conhecida por ter esses mistérios revelados ali pelo irmão Branham e reprofetizados ou profetizados outra vez pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha e que foi o adicional que tivemos ali após Branham. Então nós aprendemos com o Branham, mas somos do tempo do adicional do pastor Osmar Rodrigues Costa. Então nós aprendemos as explicações do pastor Osmar Rodrigues Costa. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que sem amor, mesmo que você tivesse todos os mistérios revelados, mas não tivesse este amor de uns pelos outros, este amor universal, nada seria para nós. Nós não seríamos arrebatados, nós não seremos levados ao céu, nem teremos entrada no reino do céu se não tivermos amor verdadeiro de uns pelos outros. Agora, irmãos, amor verdadeiro. Amor verdadeiro não significa que você tem que ter amor demais pelo irmão. O amor verdadeiro significa ser um amor não traidor. Entenderam, irmãos? É o amor que a gente não trai um ao outro. Todos estão na mesma fé. O que era
que aconteceu com Jesus, ou que foi que aconteceu com Jesus quando ele estava ali na última ceia junto com Judas Iscariotes e os outros, havia um que não tinha amor verdadeiro entre os irmãos. E este foi Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então ele traiu o mestre, mostrando que ele não tinha amor verdadeiro entre eles. Por isso traiu o mestre. O amor verdadeiro, ele não trai um ao outro. Ele não fala mal pelas costas de um ao outro. Porque quando você fala mal de um irmão pelas costas, você está traindo aquele irmão, porque o irmão não está presente ali para ouvir. Né? É por isso que existe em Mateus 18:15, para que nós falemos as coisas diretamente ao pastor, ou ao irmão, ou uma irmã. Então é isso que diz a palavra aqui. Ainda que não houvesse amor, se não há amor, mas tem as revelações do dia, a palavra da hora do dia, que nós estamos ali aprendemos ali com o pastor Osmar, aprendemos, né? Mas nós tivemos a palavra da hora deste dia revelada para nós. Mas se nós não tivermos amor, tudo isso é em vão para nós. Sem amor ninguém inventa no reino de Deus. Então o apóstolo Paulo continua dizendo: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor ou caridade, aqui na minha Bíblia está escrito caridade, mas é amor, nada disso me aproveitaria. Aqui já está falando das pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vejam, uma pessoa, ela é rica, tem dinheiro. Essas pessoas famosas da televisão, eles têm dinheiro, né? São os artistas de televisão, eles ganham bem, têm dinheiro. Vocês veem aí como eles fazem as suas caridades, obras de caridade por aí, e dão bastante dinheiro nas obras de caridade, achando que aquilo vai comprar a Deus e a entrada deles no reino de Deus. Não vai comprar a entrada no reino de Deus. Eles podem ser boas pessoas, fazer suas caridades, porém, se nós não obedecermos a palavra, e a palavra diz amai-vos uns aos outros, e não tivermos amor uns pelos outros, não entraremos no reino de Deus. Então, por isso o apóstolo Paulo disse: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ou seja, ajudar as casas de caridade, entendem, irmãos? Nada seria do mesmo jeito. Continuando, versículo 4. A caridade é sofredora, o amor é sofredor, é benigna. A caridade, o amor, não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Veja bem aqui, não se porta com indecência e não busca os seus interesses. Então a caridade ou o amor de uns pelos outros não pode ser egoísta, da pessoa pensar somente para si. Por exemplo, quando estamos reunidos uns com os outros, um vai comer alguma coisa, pense também no outro quando vai levar. Ah, eu sei que vai o irmão fulano de tal, eu vou levar um para mim, vou levar um para cada um também. Isso é pensar no todo. Isso é pensar no todo, é não ser egoísta. Agora, quando a pessoa tem aquele egoísmo dentro dela, ela já não pensa no todo, ela pensa no bem-estar dela própria. Mas o outro, ela deixa de lado. Então, isso demonstra, irmãos, que não é o amor universal que Cristo quer. Cristo quer o amor que nós nos amemos uns aos outros, nos demos bem uns aos outros. Isto não significa, irmãos, que nós não briguemos uns com os outros. As desavenças têm que existir para que nós coloquemos as coisas em ordem. Porque nós temos que discutir, conversar para ver o que temos para acertar e colocar as coisas no lugar. Então esta palavra, irmãos da internet, não é uma palavra dirigida a ninguém, mas é uma palavra dirigida a todos que ouvem para entender esta palavra de Deus. Sabemos que sem amor nada é possível, mesmo tendo todos os mistérios e trovões revelados. Se a pessoa não tem amor e ela é egoísta,
ela perdeu todos os cultos que ela foi na vida. Não adiantou nada. Não adiantou ter companheirismo com os irmãos, porque ela vai perder o reino de Deus, vai perder o arrebatamento. Entendem? O amor é que nos une em comunhão com a palavra de Deus e entre uns aos outros. Continuando, versículo 5. Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aqui, ó, esse não folga é a mesma coisa que dizer assim, ó. Se alegra. Não se alegra, mas também não é só se alegra. Não tem o prazer de estar na injustiça ou praticar a injustiça. Mas ele tem o prazer com a verdade da palavra e com os fatos verdadeiros das coisas que acontecem em nossa vida no dia a dia. Tudo que é fato verdadeiro pertence ao quê? À luz e pertence à verdade da palavra. É um fato, é uma verdade e concorda com a palavra. Então, os que são de Jesus Cristo, eles não amam a injustiça, de ver uma injustiça de um com o outro. Então, ele vai e defende o injusto. Agora, se você vê um irmão defendendo o injusto, indo contra o justo, este irmão já é o quê? É a mesma coisa que Judas Iscariotes. É um traidor. É um falso no meio. Entendem, irmãos? Nós não podemos ser falsos uns com os outros. Então é por isso que diz: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7 até o 10 só. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se tudo sofre, tudo crê, tudo sofre, ele sofre às vezes a dor de um problema que nós temos. E que às vezes aquele problema nós não podemos compartilhar, ou temos até às vezes vontade de compartilhar com alguém, mas você sabe que se você for falar esse problema para alguém, você poderá estar até fazendo fofoca de outra pessoa. Dependendo do problema, você vai estar contando um problema que aconteceu e vai estar fofocando. Então é melhor sofrer o dano, entendem? E ficar calado e suportar e orar e deixar nas mãos de Deus muitas vezes. Deixar nas mãos de Deus e Deus toma conta. E nós deixamos passar os dias e as coisas vão passando. E quando a gente vê, o sobrenatural acontece. E o sobrenatural vai ali ajustando tudo as coisas conforme os anjos de Deus estão ao nosso redor e nos guardam e nos protegem segundo as ordens do nosso Deus deu a eles para cada um de nós. Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera a resolução daquele problema. Você ora, então você bota em oração, e aí então você dá um tempo agora. Vamos esperar vir a resposta de Deus. Não sai por aí falando toda hora, e falando naquele problema, e falando. Quando a gente fala demais no problema, irmãos, na verdade nós estamos não deixando Deus agir para resolver aquele problema para nós. Temos que deixar tempo para que os anjos de Deus que ministram para nós, eles ajam por nós. E muitas vezes, numa contenda de pessoas, que pode até mesmo acontecer um crime, uma briga de um com o outro, uma coisa maior, se nós deixarmos na mão de Deus, Deus tudo resolve para nós, na paz dele. No versículo 8 diz: a caridade nunca falha, ou melhor, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aqui está, irmãos, a mensagem do dia hoje. A palavra tomou conta da hora. Então vejam, hoje nós adoramos a Deus vivendo a palavra, crendo na palavra da hora revelada que nós tivemos do irmão Branham nesses dias, últimos dias, né? E depois do irmão Branham aprendemos ali e vivemos com o pastor Osmar na palavra da hora do dia. Então, irmãos, vejam. Então, quando a palavra toma conta, a palavra ela já faz parte da nossa vida, do interior nosso.
E é assim que Deus vai transformando nós até chegarmos naquela hora da grande transformação. De pouco em pouco a palavra vai nos moldando, aquelas coisinhas erradas que nós fazíamos, a gente vai vendo que a palavra vai nos ajudando e nos moldando e a gente não vai fazer mais, entendem? E isso não é que nós forcemos, é algo natural que vai acontecendo enquanto nós estamos ouvindo e crendo na palavra, ouvindo um culto como este aqui, ouvindo uma palavra falada da Bíblia, ouvindo uma mensagem como eu vou ler daqui a pouco ali. Tudo isso a gente vai aprendendo alguma coisinha que vai moldando nós e nós nos identificamos. Às vezes está ali, a gente identifica, a gente fica pensando, aquilo ali falou agora na palavra aquilo, eu tenho praticado isso, aquilo ali, eu acho que é melhor não fazer mais. Tudo isso vai nos ajudando, sem precisar vir um pastor e começar a apontar para você lá do púlpito coisas que vão fazer você ficar constrangido e espetando você, e aí você já não tem mais aquela vontade de ir no culto, porque você fica triste, o pastor podia ter falado comigo em particular, né? Não, ele botou ali na frente de todo mundo, e ali a pessoa se sente mal, e aí a pessoa não quer mais nem ouvir a palavra, né? Não, a palavra a gente vai falando e ela vai nos moldando dia após dia, conforme nós vamos vivendo. Versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E nós estamos vivendo na época do perfeito. Nós estamos na palavra perfeita que irmão Branham deixou para nós, toda revelada, né? E foi profetizada outra vez, e ainda hoje estamos vivendo ela dia após dia, profetizando ela novamente. Cada vez que nós nos reunimos, estamos aqui falando e profetizando a palavra novamente, relembrando as mensagens do irmão Branham, o que ele pregou. E nós mesmos aqui, irmãos, que estamos reunidos aqui na chácara do irmão Luiz, agora no fim de semana, para nós tem sido uma bênção, porque temos ouvido ali alguns cultos antigos do pastor Osmar, aquilo tem nos ajudado bastante também, não é verdade? É ou não é, irmãos? Amém? Amém. Então tudo isso, irmãos, está nos moldando. Se nós não conhecíamos alguma coisinha, essa coisinha que nós não conhecíamos, naquele momento a gente conhece e a gente vê que é alguma coisa que a gente tinha que mudar em nós e nós não sabíamos. Então a gente vai mudando aos pouquinhos. E assim vamos nos dando bem uns com os outros. Então, irmãos, que sirva também de exemplo para os irmãos aí da internet. E que Deus os abençoe cada um que está ouvindo. Eu vou ler então aqui, irmãos, continuando a leitura que nós estávamos lendo sobre a carta áudio ao irmão Liveiro. Nós paramos no parágrafo 47 e eu vou ler então aqui no 47 em diante, aonde o irmão Branham diz assim para nós. Eu tive uma visão. Irmãos, vamos parar um pouquinho aqui o culto, porque nós não adoramos a Deus com as ofertas, né? Nós adoramos com o hino e esquecemos as ofertas. Então, se os irmãos têm no coração o desejo de ofertar, porque foi Deus que colocou isso no coração dos irmãos, eu também não posso impedir, porque Deus quer nos abençoar e dar o retorno. Quando você abençoa e vem com aquele desejo de dar alguma coisa a Deus, Deus vai retornar aquilo para você em dobro. Eu também tenho desejo de adorar. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas antes de continuar. Então, continuando, irmão Branham falando ali na carta áudio ao irmão Liveiro. Eu tive uma visão deste garoto. Então eu cavalguei em meu cavalo e desci para o fronte, ao redor das cordas, as cordas dos cavalos. E eu pulei lá e disse para Bud, é o nome de uma pessoa aqui, irmãos. E disse para Bud, o irmão do homem que tinha epilepsia. Eu disse, Senhor Sostwick, esse Sostwick deve ser o sobrenome do Bud, né? O Senhor Jesus tem me mostrado uma visão do seu irmão. Agora, este irmão tinha epilepsia desde que era um garotinho.
Epilepsia você sabe o que é, né? É uma doença mental que ataca o cérebro da pessoa. Então ele tinha essa doença, um irmão desse Bud. Então eu disse, seu irmão olha assim e assim. Um jovem homem, sim, aquilo é exatamente correto. Agora eu disse, o pegue e leve-o, não duvide disto, pegue-o e leve-o lá embaixo ao Fort St. John. Traga-o aqui. Quando ele cair com um ataque de epilepsia, jogue esta camisa em suas costas e jogue-a no fogão. E diga, no fogo, diga, eu faço isto no nome do Senhor, de acordo com o que o irmão Branham me falou para fazer. Isto é assim, diz o Senhor, e este mal sairá dele. Vejam que aqui o irmão Branham estava instruindo a este senhor Sostwick, né? Para que levasse uma camisa daquele irmão dele e jogasse no fogo e dissesse essas palavras, e dissesse que foi o irmão Branham que falou. Então, se ele fosse obedecer esta ordem e esta palavra que o profeta falou, ele curaria, o irmão dele seria curado da epilepsia. Vejam então, irmãos, que às vezes nós precisamos obedecer aquilo que o profeta está dizendo. Se não é o profeta, muitas vezes é o profeta da igreja. Qual é que é o profeta da igreja? É o pastor da igreja, porque o pastor também é um profeta na qualidade de pastor do seu rebanho. Então muitas vezes as pessoas pedem oração e tudo, mas se o pastor é espiritual e Deus dá uma visão para ele, ou ele tem ali um sentimento que Deus coloca no coração dele e diz, vai e faça tal coisa, pegue isso e vá para a sua casa, faça tal coisa, pegue um copo d'água e jogue-a em ti mesmo e diga estas palavras, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este mal saia de mim. Então vejam que nós temos que obedecer aquela palavra que o pastor fez. Se você obedece com fé, o milagre acontece, a cura acontece, entendem? Tudo vai na obediência e na fé que a pessoa tem daquela pessoa que a pessoa pede oração. Se você pede oração ao pastor, tenha fé naquele pastor, para que você seja curado. Se você pediu oração a um irmão que não é um pastor, então você tenha fé que a oração daquele irmão vai ser curada. Se você não pediu oração, mas você tem fé que você vai entrar no teu quarto, vai dobrar o teu joelho, e ali você tem fé que dobrando o teu joelho você pede diretamente ao Senhor com fé, Deus te ouvirá e te recompensará, te dará a cura, ou a resposta de qualquer que seja o problema que você estiver orando. Tudo nós temos que agir por fé. É isso que o irmão Branham então disse para este senhor e ensinou este senhor a fazer, e esse senhor provavelmente foi. Vou ler aqui no 48, continuando. Então, Bud ansiosamente quer dizer rapidamente, né? Ele ficou ansioso, foi e pegou seu irmão e trouxe-o lá em cima, porque o profeta disse, leve-o lá no Forte Johnson, né? Uma coisa assim o nome do forte. E ele teve talvez os 5 ou 6 ataques aquele dia. Então Bud saiu de casa daquela vez quando seu irmão chegou. E sua esposa, a esposa de Bud, é uma cristã genuína, uma esposa cheia do Espírito de Deus, uma pequena mulher, mãe de 5 filhos. E então esse garoto cai em um de seus ataques no pequeno barracão onde vivem bem. Ele usualmente tem ataques violentos e a pequena mulher então corre, pois ela fica com medo dele. Mas ela, sendo uma cristã e crendo na palavra, e creu que isto foi uma profecia e aconteceria, então ela bate em suas costas. E havia uma velha salamandra queimando lá. E ela jogou aquilo no fogo, chorando, e disse, o irmão Branham disse para fazer isto no nome do Senhor, e o Espírito o deixou e nunca mais voltou. E aquilo foi 1 ano depois daquilo, e ele nunca mais teve um ataque.
ataque. Glória a Deus. E então eu tenho uma carta dele. Agora, para a minha história, depois que eu voltei de Kentucky, é isso. Eles me convidaram para caçar lá. Então, quando eu orei sobre aquilo, eu olhei como se estivesse me aproximando para chegar até lá e ver Bud. E então, nós descemos lá para ter uma viagem de caça. O irmão Fred Sotman foi comigo. Então, eu puxei o para-brisa lentamente, como se fossem 2 chifres, e tinha falado isso. E como o grande urso seria, e o tipo que seria falado isso antes a centenas e centenas de pessoas, e colocamos isso no jornal, apenas da forma que isto deveria ser, como o animal deveria ser em uma panorâmica. E eu tive que ir sobre neve para pegar isto, e havia mais comigo. Mas isto seria um daqueles animais com 42 polegadas de chifre. E na entrada de volta eu matei este urso cinzento. Lembre-se que o irmão Branham estava caçando, ele gostava de caçar, né? Então, quando eu fui lá, nós estávamos no caminho para a cidade. Agora, nós estávamos ao redor de 500 milhas na estrada do Alasca. A cidade mais próxima é Fort St. John, o qual é uma pequena cidade. Havia um pequeno lugar nessa cidade chamado Fort Nelson, mas era apenas um tipo de lugar longe na estrada. Pequenos edifícios. A Baía Hudson, talvez você já esteve lá. Lee, o irmão Lee veio, né? Mas quando eu encontrei este Bud subindo lá sem saber, eu falei a ele e a sua esposa sobre a visão daquela noite. Ele disse: esse tipo de animal nós não temos aqui. E nós não temos muitos veados. Eles estão escassos, disse. Talvez isso seja um caribu. Você não quer caçar um caribu? Eu disse: não, caribu não tem chifres enrolados. Ele disse: sim. Eu disse: bem, se não tem nenhum com chifres enrolados, eu vou olhar um veado. Bem, ele disse, o primeiro lugar, disse, nós vamos caçar ovelhas. Nós não temos nenhum urso no país. E disse: nós vamos lá em cima. Eu disse: bem, isso deve ser em outra viagem, mas isto vai acontecer, pois o Senhor nunca me mostrou nada que tenha falhado. Mais ou menos 3 dias nós estávamos andando sobre as montanhas, espreitando algumas ovelhas. E nós encontramos algumas. E quando nós estávamos descendo a estrada, então nós tivemos que descer na outra manhã para encontrar onde estavam as ovelhas. Eles estavam mais distantes de nós do que naquele dia. Então, no caminho de volta, o pequeno Ed Biscoe caiu no rio e nós tivemos ali um pequeno riacho para atravessar. E pelo caminho descendo lá no campo, para o trailer de Sotwick, que nome difícil de pronunciar esse senhor aqui. Não havia ninguém com uma camisa verde. Ele não tinha nenhum. Eu não tinha nenhuma. E Blind, que era o filho mais velho do irmão Bud, que também era um guia, ele não tinha nenhuma, nem mesmo Bud tinha alguma. Ninguém tinha uma camisa pintada de verde. Aqui o irmão Branham fala o irmão Bud e de vez em quando fala o irmão Sostwick. Eu acredito que o nome dele é Buds e o sobrenome Sostwick. Então tem horas que o irmão Branham se refere a esse irmão como Bud e outra hora como o sobrenome dele. E este irmão dá a entender que ele tinha um trailer. Era o trailer onde eles estavam acampados ali caçando, no trailer deste irmão, né? E eu disse: deve haver uma camisa verde, ou a visão não estará completa. Isto será algum tempo, ou em outro lugar. Então Ed caiu na água aquela noite, voltou e teve que ir. Ele tinha que mudar de roupas. Bem cedo na manhã seguinte, antes de amanhecer, nós subimos ao topo da montanha. Seria no cume da montanha, né?
Na estrada subindo, nós passamos ali, eu vi pela primeira vez um caribu selvagem e um filhote. Eu teria uma visão daquilo, mas eu não tive. Nós chegamos ao topo da montanha, lá na parte de cima, né, irmãos? Não havia nenhuma ovelha lá. Permanecemos lá. Aqui o irmão Brana está contando como é que foi essa caminhada deles, né? Alguma coisa o irmão Brana vai revelar aqui pela frente. E olhamos sobre as montanhas, sendo cristãos, nós falamos como isto seria, perguntamos se não seria daquela forma no grande milênio que virá. Então Ed tinha passado para o outro lado da colina e ele encontrou um touro caribu e atirou nele. Nós ouvimos o disparo e fomos lá. E ele atirou no caribu e nós cortamos-lhes as carnes. Veja, eles mataram, ele matou esse caribu então. Mas isto tinha belos chifres enrolados ali. Então nós almoçamos e fomos para um tipo de colina, distante uns 2 ou 3 quarteirões em uma cidade. E nós tiramos a carne do caribu debaixo de uma chuva fina que estava caindo daquele lado da montanha. Nós tivemos alguma água para beber depois que comemos nossa refeição. Nós descemos, pegamos nossos cavalos. Bud disse para mim, ele disse: irmão Branham, as ovelhas podem ter subido a montanha. Disse: você gostaria de subir? Gostaria de subir lá? Disse: bem, nós poderíamos voltar às 10 ou 11 da noite para o acampamento. Disse: se você quiser subir. Eu disse: eu gostaria muito de fazer isto, Bud. Então subimos a montanha e enquanto eu estava de pé olhando e ele estava instruindo os garotos para selar meu cavalo e o dele, Ed comia a carne do caribu e voltou para o acampamento. Nós subimos de volta para vermos se havia alguma ovelha na outra ravina ou do outro lado da montanha e descemos naquela noite. Nós tivemos que atravessar alguma neve e enquanto eu estava olhando ao redor, eu peguei meus binóculos, creia nisto ou não, exatamente ao redor daquela panorâmica e olhando para mim estava aquele animal no barranco, 1 milha de mim. Eu disse: esta é exatamente a maneira. Aqui está exatamente a panorâmica e neve e apenas a maneira que o animal estava suposto estar. E eu disse: Bud, olhe aqueles chifres. E ele disse: sim, é ele. Eu disse: aquela é a maneira. Aqui está exatamente a panorâmica e a neve e a maneira que o animal estava suposto a estar. Agora ele disse: bem, o Senhor lhe deu este. Eu disse: sim, somente uma coisa. Ele disse: o urso não deveria estar lá também? Vejam que aqui o irmão Brana está falando de uma visão que ele teve. E agora eles estão vendo a visão na frente deles. Eles encontraram ali com aquele caribu, né? E o irmão Brana está dizendo: esta é exatamente a panorâmica da visão que ele estava dizendo que ele teve. Eu disse: sim, e o homem com a camisa verde. Vejam que nesta visão que o irmão Branham teve, que ia se cumprir alguma coisa, tinha que aparecer um homem com uma camisa verde. Entenderam, irmãos? O irmão Branham estava procurando ver isso, não sei o que, por quê. Vamos ver o que é de sinal aqui. E nenhum de nós tinha percebido, mas Ed, sua esposa, tinha colocado suas roupas. Tinha colocado em sua mochila, e lá Ed de pé, um dia antes, mudado suas roupas, tinha colocado uma camisa verde, que ele não sabia que tinha ali. Olha aqui, ó. Entenderam, irmãos? A Juscelina deu até uma risadinha, ó. Se cumpriu. Já se cumprindo que o irmão Bruno tinha tido uma visão. Olha aqui, eu vou até ler mais de novo aqui, ó. E lá Ed de pé, um dia antes, mudado suas roupas, um dia antes, né? Tinha colocado uma camisa verde que ele não sabia que tinha ali. Eu disse: olha aqui, o que Ed fez? E eles começaram a chorar e gritar, pois estavam vendo aquilo. Eu disse: tudo bem, vamos descer, vamos pegar os rapazes. Eles desceram, eles disseram:
Não, nós vamos esperar aqui. E Bud disse: bem, irmão Branham, isto será totalmente impossível pegar aquele caribu, pois ele está olhando para cá desta forma, e nós subiremos para o topo da montanha, onde não haverá árvores nem nada, apenas o caribu, musgos e tudo aquilo. A coisa mais alta lá será alguns arbustos, os quais não passam de 4 polegadas de altura, ou 5 polegadas talvez, e então eles estão com pequenos pontos na montanha. E eu disse: irmão Bud, o Senhor Jesus já me deu este animal. Vejam só que o irmão Branham, quando ia caçar, ele está mostrando aqui, está contando para nós que até nas caças Jesus dava visão para ele. Ele via as coisas que iam acontecer, nas caçadas dele, antes de acontecer. Vejam como era a vidência do profeta, porque profeta e vidente é a mesma coisa, né, irmãos? Ele era vidente. Ele disse: bem, ele é bem diferente. Eu nunca vi um como aquele, então nós caminhamos. Ele disse: bem, eu posso ir com você? Eu disse: claro. E nós subimos lá para aquele caribu, com mais ou menos 35 jardas, e eu atirei nele. E havia 3 deles deitados lá. O resto deles tinha grandes chifres, e um tinha chifres estranhos. Bem, então nós olhamos com os binóculos, e os rapazes tinham seus braços levantados, fazendo sinais para nós que eles tinham visto que nós pegamos o caribu. Então eles desceram para pegarem os cavalos e foram para a base da colina. Nós entramos pelo meio das pequenas árvores, mais ou menos 2 milhas abaixo da montanha, para baixo da montanha. Então, enquanto nós estávamos tirando a pele dele, Bud disse: você sabe, irmão Branham, você disse que eles teriam chifres grandes. Eu disse: 42 polegadas. Ele disse: em minha mochila eu não tenho uma fita métrica. Ele disse: eles parecem ter mais ou menos 90 polegadas. Eu disse: não, eles terão 40. Ele disse aqui com letra maiúscula, é como Jesus disse para o irmão Branham que ele teria 40. O irmão Branham confirmando. Agora, de acordo com o que você me falou, antes de nós termos aquele rapaz de camisa verde na estrada lá embaixo, que você iria matar um urso cinzento de uns 9 pés de altura. Veja a visão do irmão Branham teve, que antes de termos aquele rapaz de camisa verde na estrada lá embaixo, que você iria matar um urso cinzento dos 9 pés de altura. Eu disse: aquilo é assim, diz o Senhor. Ele disse: irmão Branham, eu posso ver cada polegada da montanha daqui de baixo ao redor. Você pode ver por milhas lá. E não há sinal de nada em parte alguma. Então esse irmão estava duvidando do irmão Branham que apareceu um urso ali. Porque não era um lugar que tinha ursos. Ele já tinha falado antes lá para o irmão Branham, nem mesmo o caribu. E ali já se cumpriu outra coisa. O caribu apareceu de repente. Já deixou aquele irmão todo meio assim, né? Onde é que apareceu se aqui não tem essas coisas? E agora ele está duvidando que ia ter um urso cinzento ali. Mas o irmão Branham disse que assim diz o Senhor. De onde aquele urso virá? Esse irmão perguntou para o irmão Branham. Eu disse: esta pergunta não é para mim, Bud. Aquela é a palavra do Senhor. Eu disse: lembre-se, ele sempre é Deus. Ele manterá a sua palavra. Então, em outras palavras aqui, o irmão Branham está dizendo, né? Se Jesus falou, mostrou na visão, não ia falhar, porque as visões do profeta não falhavam. Então, quando nós tivemos o troféu, e o casco, e os chifres, e as coisas do caribu, então nós começamos a descer a montanha. Eu peguei minha arma um momento, e então o irmão Bud pegou os chifres, e os chifres alcançavam dos ombros até o chão, com a cabeça do caribu. Eu pensei, aquilo deu mais ou menos umas 100, umas 150 libras. Aqui está falando do peso, né, do animal. Do animal, não dos chifres do animal. E nós tivemos um tempo terrível. 2 homens pequenos tentando descer a montanha, apenas escorregando como podíamos. Agora espere um momento, Lee.
Vejam que o irmão Brano está aqui, né, contando isso para o irmão Li na carta áudio. Espere um momento, Li. Quanto tempo nós temos? Espaço vazio na fita. Ok, Li, nós mudamos isto, trocamos a fita agora, pois isto estava ficando de fora. Então, na estrada, nós com tudo aquilo, eu penso que umas 1000 jardas de onde esta madeira começou, aqueles pequenos arbustos, eu penso que isto eram pequenos arbustos vermelhos, tipo um arbusto típico do Alasca, pequenos arbustos de mais ou menos 2 ou 3 pés de altura, e então alguns deles alcançavam 5 ou 6 pés de altura, apenas pequenos arbustos. Bud parou, ele disse: irmão Branham, se nós formos pegar aquele urso, ele terá que aparecer para nós, não terá? O irmão Bud aqui está mostrando medo. Ele já está começando a ficar com medo do que vai aparecer ali para eles. Ele perguntou para o irmão Branham: irmão Branham, se nós formos pegar aquele urso, ele terá que aparecer para nós, não terá? Eu disse: Bud, eu creio que você está duvidando daquilo. Ele disse: irmão Branham, como posso duvidar? Faz um ano, não mais que isto, desde que meu irmão, você me falou que o que fazer com ele. Desde então ele nunca mais teve aquele ataque epilético. E eu disse: ele nunca tratará com o descrente, ou ele terá que começar o mundo novamente. E então, claro, vá e não peques mais, ou um mal maior sobre ti virá. Então ele disse: o que eu estou tentando entender, irmão Branham, é que eu posso ver 5 milhas para todos os lados e com binóculos e posso ver mais distante. Não há nenhum urso em nenhum lugar ou em algum lugar qualquer. Eu disse: irmão Bud, você esqueceu, meu precioso irmão, que ele continua sendo Jeová Jiré. Jeová Jiré é o Deus todo provedor, né? Lembre-se que o cordeiro veio à existência quando Abraão precisou dele, pois aquilo era a palavra do Senhor. Então aqui esse irmão Bud, ele sabe que alguma coisa ia acontecer, porque ele já tinha visto o irmão dele ser curado, né? E estava tremendo as perninhas. Isso aqui mostra aqui que o irmão Branham está falando. Ele estava com medo de encontrar o tal urso que o irmão Branham falou, mesmo sabendo que aquele lugar não teria ursos, né? Isto continua sendo a palavra do Senhor. Vê? Quando Deus me falou que eu irei matar um urso cinzento antes que cheguemos lá, eu terei aquele urso, assim diz o Senhor, me disse. Irmão Branham, aquilo é fé. Eu disse: não, isto não é fé. Isto é crer apenas no que Deus disse. Isto nunca tem falhado e não falhará agora. Então ele disse: lembre-se, nós estamos somente a umas 1000 jardas daquele rapaz com a camisa verde. Está agora. Nós não os vemos, mas eles estão naquela vala ali. E nós, quando nós descermos lá, eu disse: não importa quão distante está Bud, ou quanto demore, Deus pode criar o urso. Ele criará um. Ele ainda é o grande Criador, Jeová Jiré. Jeová Jiré é o Deus da providência, né? E nós devemos mais ou menos outras 100 jardas, 200 jardas, talvez um pouco mais. E descemos, né? E paramos para descansar. Desta vez eu havia pego meu rifle. Agora este é um pequeno calibre 270. Um tipo de rifle tradicional. Um rifle muito pequeno para caçar. Com uma bala de 130. Então nós descansamos e nós estávamos mais ou menos 3 ou 5 centenas de jardas, algo como isto, do outro lugar onde estavam os companheiros. Lá nós olhamos ao redor novamente, nós estávamos falando e descendo. Disse: irmão Branham, aquele velho urso seria bom se ele aparecesse para nós, não seria? O homem está tremendo de medo aqui, irmão. Ele disse: eu não estou questionando isso, irmão Branham. Ele disse: mas você sabe, eu disse, talvez eu não viva mesmo ciclo que você vive. Ele disse: eu apenas acho tão difícil ser isto. Então apenas eu virei para a colina. Ele tinha os binóculos ao redor do pescoço, pois eu estava carregando os chifres e ele estava pegando o rifle. E eu disse: o que é aquilo que está preso ali em cima na colina? Ele virou seus binóculos e olhou,
Isto já era 6 ou 5 horas da tarde, o sol estava baixo. Ele disse: ó irmão Branham, ajude-me, este é um dos maiores prateados que eu já vi em minha vida. Esta é a meia milha lá, em cima na montanha, de onde nós estamos. Ele disse: irmão Branham, de onde ele veio? Eu disse: eu não sei, eu estava observando aquela montanha todo o tempo. Ele disse: ele é um prateado, eu estou olhando para ele. Disse: seu grande prateado está soando como aquilo, o cabelo sobre ele soprando através de suas costas. E ele disse: isto parece como uma grande vaca ou algo parecido. E eu disse: ele não nos vê? Ele disse: não. Eu disse: bem. Ele disse: irmão Branham, eu creio que você tenha que se aproximar muito dele. Apenas atire nele daqui. O Senhor o deu a você. Ele está a meia milha de distância. Eu disse: não. De acordo com a visão, eu atiro nele de perto, muito perto. Então nós deixamos os chifres e começamos a subir a montanha. Bem, nós subimos como um pequeno peão, assim por diante. Aquele era um pequeno canal e coisas, até nós nos aproximarmos, ou algo como entre 3 e 5 jardas, e aquele era único. O primeiro mais ou menos 7 ou 8 centenas de jardas. Bud disse: irmão Branham, você pode pegá-lo daqui? Eu disse: eu estava mais perto que este, Bud. Ele disse: eu estou com medo de que ele nos veja e ele desça a colina. E eu disse: bem, Bud, eu tenho visto, eu ouvi em uma visão, este é o mesmo urso. E eu disse: ei, eu estou indo pegar você. Mas ele disse: irmão Branham, não pensa você que aqueles pequenos 270, que aquela bala de 130 não é tão pequena? Disse: eu vi um destes em uma grande Wetherby Magnum, disse, de potente, ferido no peito, e eles apenas mantiveram vindo. Eu disse: Bud, o Senhor me deu aquele urso. Disse: se eu tivesse uma Magnum, arma inferior, eu a pegaria, pois o Senhor já me deu este urso. Ele disse: bem, irmão Branham, você já atirou em um urso antes? Eu disse: eu já atirei em muitos ursos, mas não em um cinzento. Já atirei em um marrom e preto, assim por diante, mas não em um cinzento. Ele disse: irmão Branham, você atire nas costas e quebre suas costas, então ele não poderá se levantar. Bem, aquela é a forma de atirar em um cinzento. Aquela é a forma de atirar nele, daqui. Então eu disse: Bud, de acordo com a visão, eu atiro nele no coração. Disse: ó irmão Branham, ele está tão lá em cima na colina. Disse: ele descerá a colina. Mesmo que você estoure o seu coração, ele não irá parar. Eu disse: Bud, mas de acordo com a palavra do Senhor, eu atiro no coração do urso. Eu me lembro de atirar no coração do urso. Disse: bem, irmão Branham, se a visão disse que você atiraria no coração e você o pegou, disse: eu estarei do seu lado. Mas disse: eu diria a você, se não fosse aquela visão, eu não ficaria ao seu lado, certamente não. Disse: não, eu vou junto. Então, quando nós fomos mais ou menos 300 jardas, algo assim, eu disse: nós ficaremos no topo da colina. Eu disse: lá está ele. Eu coloquei o cartucho. Eu disse: tudo bem, Bud. E então, quando eu levantei, o cinzento me viu. E ele disse, e ele começou a levantar. E quando ele fez, eu atirei nele um estalo em seu coração. E antes que eu pudesse colocar outro cartucho na arma, o cinzento se levantou em direção a nós com dificuldade, umas 50 jardas, virou-se e caiu morto sobre uma pedra. Então irmão Bud olhou para mim e sua face estava branca ao redor da boca. Ele disse: irmão Branham, eu não queria estar perto dele. Eu disse: nem eu, pois seria uma companhia dura. Nós descemos de lá, ele o pegou, eu o cobri, arrastamos o urso por uns 3 quarteirões e ele estava morto.
e nós descemos de lá. Perfeito, exatamente como na visão. Ele disse: agora, irmão Branham, quando nós chegamos lá, nos rapazes, e se aquele chifre de caribu medir 42 polegadas, eu vou ter que gritar. Eu disse: bem, você pode fazer isto agora então, Bud, pois é exatamente o que será. Nós descemos para lá. Então, quando Ed ele estava de pé, chorando e gritando, e chorando, e Blaine estava correndo em nossa direção, gritando, e quando nós descemos lá onde estavam, eu nunca disse uma palavra sobre isso. E Bud apenas caminhou para o seu cavalo, e pulou e apanhou sua mochila, pegou a sua fita métrica. E eu disse para Ed em voz baixa, eu disse: veja, Blaine, Blaine colocará suas mãos ao redor dos chifres, pois na visão uma pequena mão estava segurando a fita sobre o chifre, como eu falei a você na noite passada lá no acampamento, e poucas noites atrás. E ele mediu, ele disse: vem aqui, Blaine, agora segura esta fita. E ele segurou, exatamente nenhuma diferença, exatamente 42 polegadas nos chifres. Ele disse: Bud, eu não te falei? Eu disse: nós que temos visões e somos honestos com isto, podemos somente dizer apenas como ele nos fala para dizer. E somente sei o que ele diz acontece. Agora, aquela informação você poderá pedir a Harvey Sostwick, guia classe A na autoestrada do Alasca, milha 442. Ah, tá. Este Harvey Sostwick, então, é que é o sobrenome dele. A informação pode vir dele, ou de seu filho, ou do reverendo Ed Biscoe. Irmão Lee, eu creio que você conhece Ed Biscoe. Agora, aquilo foi outra coisa. Agora, eu estou parado. Eu estou parando apenas por um minuto para esperar e ver se algo mais. Então, aqui, irmãos, está o irmão Branham relatando para o irmão Lee dessa caçada que fez em um lugar que não era propenso a ter aqueles ursos cinzentos e nem o tal de caribu. Caribu deve ser um tipo de veado, né, lá nos Estados Unidos, que tem alguns animais que são um pouco diferentes daqui do Brasil, né? Algumas coisas lá, outras tem aqui, outras não tem lá. É assim por todo o mundo, né? Então, irmãos, aqui vemos o irmão Branham explicando que as visões que Deus dava para ele não falhavam. E é isto, meus irmãos da internet. Que Deus abençoe vocês. O que o profeta fala, ele fala conforme a Bíblia ensina. E o que o profeta profetizava, não falhava, nada falhava. Hoje nós temos muitas denominações no mundo. Temos a denominação também ali daqueles adventistas do sétimo dia, que John Smith é o... Não, né? Não, essa é o Ellen White, né? Que é a profetisa deles. Mas vejam, irmãos, o John Smith, ele é dos... Quais irmãos mesmo que agora? Mormons. Dos Mormons. Tá. Vejam ali, irmãos, que eles são dos Mormons. Mas, para nós sabermos quando um vidente é verdadeiro, vou falar a palavra vidente, que é a mesma coisa que profeta, para ficar bem mais esclarecido para vocês, irmãos da internet. O que é profeta? É a mesma coisa que um vidente. Um vidente que vê visões. Ou como nós sabemos se esse profeta é verdadeiro ou não? Porque ele segue a palavra de Deus. Por exemplo, os mormons, a ceia deles é água. É água com pão. Mas o Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ele instituiu como vinho e pão sem fermento. Então vejam, irmãos, as diferenças que há de quando um é verdadeiro e o outro não se deve seguir, porque ele está fora da linha da palavra de Deus. Não podemos sair fora do evangelho completo. E assim nós sabemos quem é um vidente verdadeiro
e qual está levando a palavra da hora do dia? No dia do irmão Branham, era ele, não eram outros, era um só, porque a mensagem é de um só homem. Então ele segue a palavra de Deus. Nós não podemos modificar o que a Bíblia diz. Se Jesus, na última ceia, instituiu a vinho e pão, né, para nós tomarmos na ceia, nós temos que tomar vinho e pão. E ainda para ser completa a ceia, temos que fazer o lava-pés dos irmãos. A não ser nós aqui que somos poucos, né? Então quem dá para fazer lava-pés faz. Quem não dá, toma a ceia, até que Deus um dia acrescente mais alguém. Ou não sabemos se vamos ser levados no arrebatamento do jeito que estamos aqui. Porque os dias estão sendo curtos e a verdade é que as pessoas que vão no rapto, elas vão diminuindo. Elas saem das suas denominações para aceitar a palavra da verdade da hora e assim estar a caminho do arrebatamento. Eu vejo ali na internet que tem algumas pessoas escrevendo alguma coisa ali. A distância ali, irmãos, da câmera ali do celular até eu é longe, eu não consigo ler quem é. Então, que Deus abençoe vocês aí que estão ali acompanhando nós aqui. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa reunião que tivemos hoje, lendo esta palavra, e vamos fazer uma oração também para as pessoas que estão enfermas. Se alguém de vocês está aí do outro lado e tem uma enfermidade, ou está desempregado, ou alguma coisa que seja necessária a você, irmão, preciosa irmã, né? Se você precisa, você agora mesmo levante onde você está assistindo e ore juntamente com nós e ponha na sua mente o desejo daquilo que você quer, que você necessita neste momento, e que Deus conceda para você aonde você estiver. Se você tem um parente que está doente, você deseja a cura dele, que está no hospital, enfermo, deseje isso em sua mente, e juntamente com nós aqui, nós vamos desejar que Deus cure todas as aflições. E desejamos também que você que está nos ouvindo creia nesta palavra da hora e venha se juntar aqui a outra porção agora, que é o Evangelho, a última misericórdia de Deus para nós neste dia antes do arrebatamento, meus irmãos. Então, que fique este recado para vocês. Vamos levantar, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Vamos levantar as nossas mãos e orar ao Senhor, pedindo que Deus cure e leve libertação, cura, aonde quer que esta palavra vá, através da internet, através deste culto live. Que Deus possa tocar você aí do outro lado, curar a sua aflição, te dar um emprego, tirar você de uma cadeira de rodas, curar o seu câncer, a sua dor no fígado, ou seja, o que for que você tiver, ou até mesmo epilepsia, como tinha este garoto. Deus é o Deus dos impossíveis, e nós estamos agora dirigindo a nossa oração para você. Se você deseja um novo governo para o Brasil, que saiam esses governos das trevas, nós também estamos orando pela mesma coisa. Nós pedimos que Deus entre em cena, que os seus anjos entrem em cena e derrubem essas trevas que há no Brasil, para que as coisas possam melhorar para todo o povo que crê no Senhor e a esposa do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo, Pai, agora no último tempo, aguardando a transformação de corpos e também nosso encontro com os irmãos que vão ressuscitar das eras, para estarmos entre nós entre 30 e 40 dias, reunidos em algum lugar que nos levará na força do pensamento, e estaremos todos reunidos para aguardar a Ti e subir nesse arrebatamento antes que venha a grande tribulação que está para entrar no mundo, e o anticristo que irá governar este lugar, esta terra que estará passando por uma grande punição de Deus. Nós agora então pedimos que Deus liberte, cure e sare qualquer pessoa que estiver ouvindo em qualquer lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecemos, Pai, por essa tarde aqui deste domingo, e agradecemos a Ti por todas as coisas. Pedimos que Tu nos abençoe, liberte nós também de qualquer coisa que precisamos em nossas vidas, vícios, iras,
contenda, seja o que for, esteja entre nós, nos ajudando e nos protegendo durante a semana, agora que estamos tendo pela frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém. E que Deus abençoe os irmãos aqui, Deus abençoe o irmão Juscelino, Deus abençoe o irmão Luiz, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês, e até uma outra próxima oportunidade, meus irmãos.